Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a Vânia Dalbello, criadora do Método Pilates for Kids, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os pilares do P4K que aumentam o seu faturamento. Para você que está chegando agora nesse canal, aproveite e se inscreva para que você possa estar recebendo ainda mais informações e deixe o joinha aí pra gente, um like, para que você também possa ajudar o canal a ser distribuído para mais e mais pessoas. Bora lá, gente? Bom, então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Sempre a gente precisa entender que existe algumas coisas que realmente sustentam algo, né? Vocês sabem que eu ensino principalmente Pilates para crianças, então a forma que eu ensino as crianças é uma forma um pouco diferente, que eu acabei desenvolvendo e por isso tem o método que se chama o P4K para algumas pessoas e também conhecido como Pilates for Kids. Dentro desses ensinos, que eu ensino realmente para as próprias crianças, eu também tenho uma forma de ensinar para você que também vai estar trabalhando com essas crianças, que vai te ajudar ainda mais a entender como sim é possível você aumentar o seu faturamento. Mas o que eu quero trazer hoje especificamente é que por trás de tudo isso existem alguns princípios e alguns pilares. Esses pilares, eu quero agora que você imagine, eu vou desenhar aqui para que fique mais fácil para a gente, tá? A gente vai imaginar aqui, tá? Uma mesa, tá? Eu não sou muito boa em desenho, vocês vão ver, tá? Mas, por exemplo, aqui tem a mesa e aqui tem as quatro pernas, né? Que a gente chama, né? As quatro pernas da mesa, tá? Então, a mesa tá aqui e eu quero trazer para vocês, então, aqui é o tampo da mesa, né? Vamos tentar fazer uma mesa um pouco mais bonitinha, enfim, para que fique fácil de vocês estar entendendo, tá? Então, aqui, imaginem que aqui é a nossa mesa, tá? Ok. Quando a gente entende que existem os pilares do P4K, a gente pode estar imaginando, eu quero que vocês realmente imaginem, que o P4K é como se fosse essa mesa, tá? Então, aqui, ó, P4K, que é o método de ensino para criança. Então, P4K imaginem-se que é essa mesa. Essa mesa, ela possui, então, quantas pernas? Quantos pilares? 4 pilares, tá? São 4 pilares que podem ser representados aqui como 4 pernas de uma mesa, ou também existe uma outra maneira de se entender como se fosse uma ponte, né? Em que a gente pode estar passando, né? Nessa ponte que também tem os pilares, e isso vai fazer você entender ainda mais sobre como isso é possível. Então, primeiramente, eu vou estar explicando para vocês o que representa cada um desses pilares que estão representados como uma perna de uma mesa. Então, o primeiro deles, vamos botar aqui, o primeiro pilar aqui, eu quero dizer para vocês que ele pode ser representado aqui, nessa situação, como os próprios princípios do método. Pilares. O que isso quer dizer para nós? Para quem já trabalha com o próprio Pilates ou Pilates tradicional ou já conhece um pouco do mundo do Pilates, sabe que o método Pilates por si só, ele tem alguns princípios básicos que são a base do método, né? Quando você entende que para se trabalhar qualquer outra atividade, qualquer outra linhagem relacionada ao próprio Pilates, você entende que os princípios eles têm que ser a base de tudo isso. Então ele tem que ser um dos pilares, ele tem que ser uma das pernas dessa mesa. Sem você estar passando isso, sem você entender que esses princípios, eles precisam ser fortemente introduzidos e devem estar sempre na sua maneira de ensino, na sua forma de estar ensinando, você realmente não consegue ultrapassar isso. Então, o primeiro pilar que pode ser considerado, então a primeira perna da mesa, como eu estou dizendo aqui para vocês, a gente pode estar chamando ele como os próprios princípios. Para quem também já está nesse mercado e conhece eles, sabe que todos eles têm um papel fundamental para que a metodologia realmente tenha um resultado, para que ela realmente seja efetiva. Se não tivesse os próprios princípios do método, ele seria qualquer outra atividade com exercícios aleatórios. Então, a grande importância de você entender que sim, um dos pilares para que o método realmente funcione tem que ser os próprios princípios, tá? Ah, Vânia, e os princípios iguais a gente ensina para os adultos? É os mesmos princípios
porém ensinados de formas diferentes para a criança, né? A gente sabe que a criança tem que ter uma metodologia diferente de ensino do que o adulto. Então, você vai sim entender que os princípios são ensinados e eles têm que ser visíveis nas aulas, porém de uma maneira adequada e voltada para a própria criança, certo? Então, primeiro pilar, primeiro princípio, primeira perna é realmente o princípio do método Pilates for Kids mesmo. O próprio método Pilates, ele realmente tem essa maneira de ensino, tá? A segunda perna, vamos supor que seja aqui, tá? Segundo pilar que é importante é você entender sobre os exercícios. De nada adianta, né? De nada adianta você saber todos os princípios sobre respiração, ativação de powerhouse, fluidez, enfim, todos eles, se você não souber ensinar realmente os próprios exercícios do método. Por muitas vezes a gente fica achando que, para mim ensinar Pilates para criança, eu pego os exercícios dos adultos, né? E eu facilito eles e aí, teoricamente, estaria para as crianças. Essa é a maneira mais natural das pessoas pensarem e delas realmente se portarem. Quando a gente não entende que precisa ter outras coisas por trás dos exercícios, a gente tem a tendência de querer simplificar o movimento e caracterizar ele como um exercício para a criança. Mas a criança, ela não aprende só dessa maneira. Nem sempre facilitar um movimento vai ser efetivo para aquele desenvolvimento daquele movimento. A criança precisa, sim, conhecer os exercícios, mas os exercícios que são indicados a ela. Nem todos os exercícios do método são indicados para todas as fases da criança. As crianças têm diversas fases que elas vão passando, rudimentar, fundamental, e aí ela vai crescendo e a criança vai amadurecendo, não só o corpo, como também o desenvolvimento cognitivo, e aí você evolui com ela. Então, é importante você saber que os exercícios é um pilar, é uma perna da mesa, é uma perna da mesa. Ele precisa estar presente? Ele precisa. Ele deve ser somente ele dominar a aula? Não, ele não pode ser sozinho. Mas ele também tem que estar junto nessa sustentação. Ele também é um dos pilares que sustenta praticamente a mesa. Então, ele realmente é importante, ele realmente tem que estar nesse papel, tá? Então, o segundo pilar que eu quero trazer para vocês, ou também a segunda perna da mesa, é representada como os próprios exercícios. E esses exercícios são para os kids. São os exercícios para as crianças. E não qualquer exercício, ou só os exercícios que você já conhece para os adultos. Isso é extremamente fundamental e eu percebo que é uma dificuldade da grande maioria dos profissionais que já trabalham na área. A gente sabe que há muito pouco tempo se está sendo inserido, né, o Pilates Kids. Porém, quando a gente entende que precisa ser ensinado de uma forma adequada, a gente começa a enxergar que o exercício por si só não se basta. Você não segura uma criança só fazendo exercício. Você não tem a admiração dessa criança e a vontade dela querer voltar e chamar outros colegas só dando os exercícios. Então é importante, é extremamente. Ele é um pilar, mas ele sozinho não sustenta, tá? Então você tem que entender que para aumentar o seu faturamento, você tem que entender que existem esses pilares, que existem essas peças fundamentais que tem que estar dentro da metodologia que você ensina. Eu praticamente ensino isso e ensino o P4K que está dentro dela, certo? Vamos lá então para a terceira perna da mesa, ou então o terceiro pilar, que eu gosto realmente de falar e de passar para vocês, que se chama metodologia. Metodologia. O que é a metodologia? A metodologia é um método que eu criei e esse método, ele realmente é fundamental. Olha só, gente, sem ele, muitas coisas não se sustentam, tá?
sem ter um método de ensino para a criança e a gente achar que a maneira que eu ensino o adulto, eu posso estar ensinando a criança, vai ser a mesma coisa, você vai estar realmente se equivocando. A maneira como a gente ensina o adulto é totalmente diferente da maneira que a gente ensina a criança. O método que é usado com a criança é diferente do que a gente usa com o adulto. A linguagem é diferente do que a gente usa com a criança, com o adulto. A estrutura é diferente do que a gente utiliza com o adulto. A maneira de comunicação é diferente. Então, a metodologia, ela é um pilar e ela é uma perna fundamental. Sem esse método, sem essa metodologia, sem essa perna, que pode ser, por exemplo, essa, realmente as coisas não vão se segurar. E você precisa ter muito claro isso dentro do seu entendimento. Entendendo realmente como se o P4K e o aumento do seu faturamento seja essa mesa. E ela realmente esteja demonstrando para vocês visualmente o que realmente cada um representa. Quer dizer que uma perna ou um pilar desses, ele é maior do que o outro? Não, todos eles são iguais. Porém, sem um deles, se eu não falar para vocês qual é o quarto pilar aqui, vocês não vão saber o que é. E sem você saber esse quarto pilar, o que acontece com essa mesa? Ela fica firme, ela se sustenta, ela consegue colocar várias coisas, fazer a finalidade dela de, daqui a pouco, recepcionar outras pessoas e jantar nessa mesa? Não, por quê? Porque ela não vai ter firmeza, ela não vai estar firme no propósito que é o propósito dela. Assim como quando você entende que aquilo que você ensina é um propósito, é uma maneira de levar um conhecimento, de gerar esse benefício na vida, não só das famílias e das crianças, mas também na sua vida, você entende que você não pode ter só um ou dois pilares, ou três pilares, como está representado aqui. Você tem que ter os quatro pilares. Os quatro pilares. E esse último pilar que eu quero trazer para vocês, que é o quarto, para que vocês realmente saibam, qual é o quarto pilar? Ele realmente tem um papel fundamental, que são o quê? Os resultados. De nada adianta você ter todos os princípios dentro da sua maneira de dar aula, nas suas aulas, você saber todos os exercícios adequados, você realmente saber lidar, saber ensinar, saber inclusive a maneira correta de ensinar, como fazer, a estrutura da aula, a organização da aula, a organização mensal, a organização anual, né? Sempre entendendo que a gente tem que passar por esses ciclos. Se você não trouxer resultados, se você não tiver resultados, não existe pai nem mãe que mantenha a criança fazendo uma atividade que ela não enxerga resultado. Então, os resultados que você tem que ter é o que vai fazer essa mesa se tornar mais firme, é o que vai fazer essa mesa realmente se posicionar como algo que realmente eu posso ter segurança de dar um jantar com essa mesa, porque eu sei que todos os pilares, todas as pernas delas estão firmes. E isso faz você entender a grandiosidade que é o método, a grandiosidade que o P4K traz para você. Não só de te dar um aumento de faturamento, porque o aumento de faturamento, gente, ele é consequência de tudo isso que eu tô falando para você. Quando você entende isso, o aumento do seu faturamento é natural que vai vir. É natural que isso aconteça. Então, isso é importante você entender. Quando você entende isso, você chega nisso. Então, quando você realmente começa a olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente e percebe que sim, daqui a pouco eu já estou começando a fazer um trabalho com criança, já estou tendo solicitações de pais, enfim, de lugares me chamando para levar um método, para ensinar as crianças, porque isso vai estar acontecendo, você tem que entender que você tem que estar com todos esses pilares firmes. Porque o que vai acontecer? Se caso você não tiver com essa tua mesa firme, com todos os pilares firmes, e você for testar isso, e por alguma situação, ou por algum pretexto, realmente a mesa cair, é tipo quando um pilar não tá firme, que você às vezes não sabe, não tem conhecimento, não tem segurança, inclusive, ela tende a ficar bamba. E uma mesa bamba, ela perde a funcionalidade dela. Então,
imaginem na mesma estrutura. Assim como eu estou falando para vocês, o P4K, ele tem esses 4 pilares, inclusive ele está aqui, né? Os 4 pilares que são extremamente importantes para que você possa entender que eles têm papel fundamental. Inclusive, eu não posso tirar nenhum deles. Vou tirar esse aqui porque... eu vou tirar aqui esses princípios aqui. Não vou ficar ensinando respiração, não vou ficar ensinando fluidez, não vou ensinar nada disso, porque isso aí não adianta muito, a criança nem vai entender muita coisa e não vai mudar nada. Aí é que você se engana. Você tirar um deles, você deixa a sua mesa bamba. Independente de qual deles você tire. Mas o que você tem que ter muita clareza e muito entendimento é que todos eles têm um papel fundamental. Todos eles têm mesmo papel para que realmente a mesa se sustente, para que ele realmente execute a função que ele tem dentro do processo. Quando a gente entende que tudo isso faz parte de um processo, faz parte de um entendimento e que todos eles têm um papel fundamental, você entende que você não pode tirar nenhum deles. Que o momento que você tirar um deles, a mesa cai. O momento que você realmente entender que isso é uma analogia que eu estou fazendo com algo grandioso que você vai começar a realmente fazer e aprender a fazer da maneira correta e ter segurança, né, de saber, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei os métodos, eu sei os próprios pilares, eu tenho segurança de ensinar os princípios da maneira correta, eu sei os exercícios que são indicados para as crianças, sei a maneira como ensinar também. E depois de feito tudo isso, os pais enxergam o resultado, eu mostro o resultado, é visível o resultado, não tem mesa que derrube. Não tem como cair essa mesa. Não tem como não funcionar. Mas você precisa ter isso muito claro dentro do seu entendimento. E nós que somos da área da saúde, eu digo, né? A gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender algumas coisas que são fáceis teoricamente. Não é difícil de entender o que eu estou dizendo aqui para vocês. Só que por várias vezes, o que eu estou falando agora para vocês pode estar fazendo sentido agora. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Entende? Então, assim como a gente não enxerga uma mesa só com 3 pernas, o método não pode só ter 3 pilares. Uma mesa só com 3 pernas, ela tende a ficar meio instável. Um método só com 2 ou 3 pilares de sustentação, ele não se sustenta. Então, nós precisamos entender que esses pilares fazem sentido, inclusive para que você tenha, sim, os teus aumentos de faturamento, que é os resultados. Consequentemente, quando você entende tudo isso, você tem o que realmente é importante também para vocês. E não fiquem com vergonha de dizer, mas eu não quero só ganhar mais, eu não quero só ter aumento de faturamento. Você vai ter isso como consequência. Assim como quem estuda mais tem facilidade de passar de ano, assim como quem faz mais atividade física tem uma saúde mais adequada, melhor, assim como quem se alimenta da melhor forma tem realmente um resultado no final do dia, dorme melhor, tem mais disposição, diferente de alguém que não cuida, que come qualquer baboseira, como a gente diz. Então, você precisa ter clareza nisso. Isso tem que fazer sentido para você, principalmente a partir de agora que você entendeu. A partir de agora, isso tem que ser algo visível para vocês. E quando vocês olharem qualquer outro método, existe as pernas, existe os pilares, ela vai se sustentar somente com esses 2 ou 3, ou está realmente com os 4 pilares? E aí você também vai ter clareza de saber separar as coisas e saber escolher o que você quer realmente ensinar para as crianças que estão chegando a você. A gente trabalha com cada uma das crianças e o trabalho que é feito com elas é um trabalho que a gente começa agora, mas que o resultado às vezes vai vir um pouco mais para frente, mais efetivo, vai, mas ele precisa ser visto agora. Ele precisa ser notado pelos pais. A criança precisa sentir. A criança precisa querer. E não basta simplesmente você achar, não, mas eu já estou mostrando para os pais que está dando resultado, mas se você não conquista a criança, se você não tem uma metodologia adequada para a criança, se a criança não sai da sua aula dizendo, nossa, prof, já acabou a aula, eu queria mais aula, prof, deixa eu fazer mais. Isso é a comprovação de que a metodologia que você está usando é adequada.
É assim que você sabe. Sabe quando às vezes você tá dando aula e daí tu fica assim, ai meu Deus, mas será que realmente eu agradei? Será que a criança gostou? Será? Se ela não falar, prof, terminou, é sinal de que a sua aula realmente foi uma aula normal. Não foi uma aula que ela realmente conquistou ela, que ela vai sair do seu estúdio, ou enfim, da sua aula, ou da escola, ou do condomínio, enfim, da onde você estiver trabalhando, e vai chamar o coleguinha e vai dizer, vamos comigo nessa aula que a prof tá dando, vamos, tu vai ver que é legal, porque esse aluno teu é o que chama os outros muitas vezes. Então você tem que ter clareza disso e entender que sim, os pilares do P4K vão aumentar o seu faturamento e eles vão te mostrar que tem que estar presente na maneira como você ensina e que você realmente passa esse conhecimento para as crianças. Certo, gente? Foi um prazer compartilhar com vocês essas informações e se caso você ainda não deixou um like, deixe ele agora e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!